Sobre essa indicação do deputado Daniel Silveira à Comissão de Segurança Pública da Câmara. A gente entra nesse assunto daqui a pouquinho. Agora você, Cristina Grêmio, que nos diz, Cris, desse discurso que acompanhamos do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. Obrigada, boa noite, Vitor, Zé Maria, Augusto. Um beijo para a Ana e para o Fiuza que estão de folga hoje. E para o Alexandre, que daqui a pouco estará conosco, além da nossa audiência maravilhosa e fiel, né? Eu quero justamente trazer a audiência para comentar isso aqui, porque eu passei o período que o presidente estava no ar, lendo o nosso chat, acompanhando aqui, e a reação é imediata, de um apoio muito claro, e usando adjetivos como presidente humano, transparente, honesto. As pessoas se sentem representadas na presidência da República porque estão muito insatisfeitas com o avanço de um poder sobre o outro. Tinha gente aqui criticando também o legislativo, uma crítica até tardia, como mesmo foi tardia a reação da Câmara, como disse o Zé Maria, mas eu anotei aqui a Isabel Padilha falando o seguinte: e essa Câmara Federal vai continuar covarde de joelhos para ver como as pessoas, os eleitores, ficaram ressentidos com aquela primeira votação, quando Daniel Silveira foi preso de forma absolutamente irregular, vários juristas se pronunciando, aquilo não poderia ter acontecido. A Câmara foi lá e corroborou 364 votos, se não me engano, de deputados a favor da decisão inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes. E depois a gente viu tudo o que aconteceu, né? Eu só queria lembrar e acalmar, talvez, a Isabel, que eventualmente estava meio distraída aí no começo do Pingos nos Is. Essa cerimônia aí que o presidente falou agora foi já para deputados. Então, realmente, ali há um apoio claro, uma expressão mais transparente, mais robusta, talvez, de como a Câmara está nesse momento em relação ao que aconteceu mais recentemente no STF. E aí a gente vai falar, assim, da composição das comissões lá na Câmara, e isso é mais significativo do que qualquer coisa. A votação que o deputado Daniel Silveira teve entre os seus pares para a escolha de composição de comissões. Então, a gente está vendo a Câmara, assim, dizer, opa, peraí, poder legislativo é legislativo e judiciário é judiciário, cada um no seu quadrado. E o executivo tem comandante, que foi escolhido pelo povo. Só destacar do discurso do presidente que ele começou e terminou falando de liberdade. A Ana sempre ressalta isso aqui, né? Como ela não está presente hoje no programa, vou reforçar que o presidente fala sempre em defesa da liberdade, que é o que todos nós brasileiros queremos que seja defendido pelos nossos governantes. Falou de várias coisas, deu muitos recados diretos para os ministros do STF, citou alguns nominalmente, mencionou aquele episódio grotesco, eu diria, do Fachin, falando sobre ataques hackers de russos, justamente quando o presidente estava na Rússia. Falou dessa declaração mais recente do ministro Barroso também. Enfim, ele mandou vários recados ali e foi firme. Disse que o decreto é constitucional e será cumprido. Então, de novo, reforçando o que ele vem dizendo desde quinta-feira passada, quando baixou esse decreto da graça presidencial, perdoando a pena imposta a Daniel Silveira pelo STF. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, Cris, querida, compadre Zé. Boa noite ao Guilherme e à Ana, que não participam hoje. Boas-vindas aí, daqui a pouco estaremos com o Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Faz muito bem o presidente aí em citar nominalmente os ministros do Supremo. Está na hora da contraofensiva, como eu venho dizendo nos últimos dias. Vamos lá. O Luiz Roberto Barroso, ministro, quando advogado, em 2010, ele foi um dos responsáveis aí pela obtenção do perdão concedido pelo então presidente Lula no último dia do seu mandato ao terrorista Cesare Battisti, que era cliente do Barroso, condenado pela justiça italiana à prisão perpétua pelo envolvimento em 4 assassinatos de vítimas aí escolhidas entre a burguesia, aquela conversa de revolucionário assassino. A organização a que ele pertencia não tinha 50 pessoas. O AB, agora ele não quer, para completar o comentário sobre o Luiz Roberto Barroso, ele quer exige que um deputado que ofendeu, entre aspas, o Supremo, fique preso 9 anos, quase 9 anos. Para o Batista, ele chamava de Cesare, ele queria que ficasse em liberdade e conseguiu. Quer dizer, o assassinato, 4 assassinatos,
valem menos aos olhos pelos critérios do ministro Barroso do que uma ofensa ao Supremo. A OAB é hoje uma entidade emasculada, a serviço de um partido. Os advogados dão apoio a um tribunal que vem insultando com palavras ou decisões todos os advogados do Brasil, os advogados honestos. A OAB não se dá o respeito. É uma entidade que perdeu a vergonha, que será desmoralizada pelos próprios advogados sérios que existem no Brasil. Tá? O Barroso insultou as Forças Armadas e ainda não pediu desculpas, nem provou com exemplos por que ele acha que as Forças Armadas estão orientadas para desmoralizar o processo eleitoral. Alexandre de Moraes já vem afirmando agora que o indulto individual, a graça concedida pelo presidente Bolsonaro, seguindo a Constituição, não permite que o deputado seja candidato, participe das próximas eleições. Quem pensa que é o Alexandre de Moraes para dizer uma coisa dessas? Ele é apenas um advogado que foi indicado pelo então presidente Michel Temer, para ocupar esse emprego aí no Supremo. É nosso funcionário público, nós pagamos os salários e os privilégios que ele tem, incluindo a lagosta do cardápio. E, finalmente, quem é a Rosa Weber para dar outro ultimato ao presidente da República, afirmando que ele tem 10 dias para explicar o decreto, que é autoexplicável? O texto do decreto já diz por que ele existe e será cumprido sim, queira ou não o Supremo Tribunal Federal. E o deputado federal Daniel Silveira foi indicado pelo seu partido como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O parlamentar também foi eleito por unanimidade com 20 votos, primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Uma das comissões mais importantes da Casa, a CCJ tem como uma das atribuições analisar a viabilidade da cassação de mandatos parlamentares. Na última quarta-feira, Daniel Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão, perda do mandato e direitos políticos e ainda ao pagamento de multa. Na quinta, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que concederia o Instituto da Graça ao deputado e garantiu que o decreto seria cumprido. Nesta quarta, a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou um parecer contrário ao perdão concedido a Silveira. No documento, o colegiado considera que o decreto do presidente é inconstitucional. Há pouco, 1.315 advogados assinaram uma nota pública em apoio à constitucionalidade do indulto presidencial. Zé. Olha, esta decisão da Câmara dos Deputados não é uma opção do Daniel, né? É um apoio ao decreto do presidente Jair Bolsonaro, assim como esta reunião que comentamos agora há pouco. As comissões permanentes são peças importantes demais. Todo projeto, para ser levado ao plenário, tem que passar pelas comissões pertinentes, de economia, de educação, quando for o caso, são 22 comissões. Então, dependendo do assunto, passa em cada uma. Só que a Comissão de Constituição e Justiça, toda poderosa, ela define ali a constitucionalidade, a redação, né, termos jurídicos e tal, e todos passam pela Comissão de Constituição e Justiça. E o Daniel Silveira, do PTB, foi indicado para compor essa comissão. Houve ali reações, algumas do PSOL, né, do PT, mas não adianta, isso é uma prerrogativa do partido político. Houve na composição aí agora dessas novas comissões uma disfunção ali. Os deputados do PSL antigo, né, do lado do presidente Jair Bolsonaro, ficaram fora das principais comissões. Eu entendo que o deputado Vitor Hugo, por exemplo, tinha que assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, como foi o acordo costurado no último ano, quando a Bia Kicis foi eleita. Não foi seguido porque agora o União Brasil, né, tomou conta e colocou o Arthur Maia. Mas, muito bem, o Daniel agora é integrante. Nada no Congresso acontece por acaso.
o mundo político ele funciona de acordo o andamento, né, da vida do país e da política. E esta colocação do Daniel Silveira em importantes comissões, 4 importantes comissões da Câmara dos Deputados, significa um apoio total. Devo dizer também que há, nesse momento, uma articulação para definir na Constituição que só a Câmara pode cassar mandato de deputado e só o Senado pode cassar mandato de senador. É certo que a Constituição define que, em caso de crime já transitado em julgado, que há uma perda de mandato. Mas quem tem que dar a última palavra e definir isso é a Câmara dos Deputados. E a gente volta a falar sobre essas indicações do deputado Daniel Silveira daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Os pingos nos is. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão. São milhares de usuários únicos por dia. E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads. E você? Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand? Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. São José dos Campos tornou-se a primeira cidade inteligente do Brasil. Inteligente porque conecta as pessoas com o mundo, com o conhecimento, com transportes mais sustentáveis e com uma vida mais segura. E isso é bom, porque move para um futuro mais sustentável, tecnológico e promissor para todos. Afinal, bom mesmo, é investir em São José. Estamos de volta aqui com os pingos nos is para você. Vamos seguir falando do deputado Daniel Silveira, das indicações que foram definidas hoje na Câmara dos Deputados para a composição das comissões da Casa. Cristina Grêmio, 2 minutos, Cris. O Zé já falou aí da importância das comissões, mas é bom reafirmar a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é a mais importante das comissões. As votações ali, às vezes, são mais importantes até do que no plenário, porque ali é que eles veem a constitucionalidade das propostas que são apresentadas, pois Daniel Silveira agora é um dos integrantes desta comissão. Querem mais os ministros do STF, eles que estão com dificuldade de entender a Constituição agora, vendo que Daniel Silveira será um dos parlamentares responsável por analisar se os projetos são constitucionais. Isso é uma resposta clara dos pares dos outros deputados em relação a como eles viram mais esse ato ilegal e inconstitucional cometido pelo Supremo Tribunal Federal e o ato de condenação em si, da tentativa inclusive de cassar um mandato presidencial. Como disse o presidente no discurso, alguns podem muito, mas nenhum pode tudo. Eles acham que podem tudo, eles os 11 lá, né? Aliás, os 10, porque foram 10 que votaram com o relator ali, embora André Mendonça tenha divergido um pouco. Mas lembrando que Alexandre de Moraes propôs no relatório ali dele no julgamento a cassação do mandato e os outros foram com ele. Então, como se não soubessem que existe um poder chamado legislativo e que é este poder que decide sobre mandatos de deputados eleitos pelo povo em eleições livres. A outra comissão também é muito importante, ele está como vice-presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, que é a comissão que analisa justamente cassação de mandatos. Então, é muito significativo o que aconteceu na Câmara hoje. Bom, e é justamente sobre o deputado Daniel Silveira a nossa enquete de hoje, hein? A pergunta já está no ar lá no site da Jovem Pan. Daniel Silveira está correto em não usar mais a tornozeleira eletrônica? Sim ou não? Você já pode votar, já o resultado final. Augusto Nunes. Olha, as punições impostas por 10 advogados indicados por presidentes da República para o Supremo Tribunal Federal, elas deixaram muito claro ali que era o prelúdio do grande atrevimento preparado pelo Supremo, da grande insolência e da ofensa à Constituição. Eles estavam preparando a impugnação da chapa liderada pelo presidente Bolsonaro na sua candidatura à presidência da República, a reeleição. Era isso que viria. Então, e como lembrou o presidente Bolsonaro, ele não é o único ameaçado
tá? Por um Supremo e por um TSE autoritário. Os políticos todos que ocupam cargos no Legislativo, no Executivo, estavam ficando à mercê dos humores, né, sempre péssimos, dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E isso acabou com o decreto. Foi um sinal muito claro de que eles tinham chegado ao seu limite, os ministros, e finalmente os deputados e senadores entenderam que era hora de delimitar a fronteira, né, de demarcar a fronteira com mais visibilidade, fronteira que separa os três poderes. Essa reação que tem como emblema a indicação do deputado Daniel Silveira para comissões importantes, essa reação mostra que o Supremo, que eles perderam o medo do Supremo. Tá? E o Supremo só tem o poder moral, que deixa de existir quando ele age politicamente, age como um partido político. Então está aí a Câmara finalmente dando um basta às intervenções inconstitucionais dos ministros do Supremo. Vamos ver agora o que é que eles fazem. Vamos ver agora o que faz a Rosa Weber com o ultimato que deu ao presidente da República. Como eu disse ontem, o que deve fazer o presidente Bolsonaro é ignorar essa cobrança da ministra para ela saber que o Supremo não é um poder acima dos outros dois, não está acima. É um poder que são poderes equivalentes. Ou eles entendem isso, ou serão obrigados a entender. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o relatório da Polícia Federal no inquérito que apura a suposta interferência de Jair Bolsonaro na corporação. Aspas. Abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, fechou aspas, ordenou o ministro. Caberá à PGR avaliar se propõe o arquivamento do caso, se pede mais diligências ou se oferece denúncia, uma acusação formal enviada à Justiça. Em documento enviado à Corte no fim de março, a PF concluiu que não há elementos de crime na conduta do presidente no caso. O relatório é parte do inquérito aberto em 2020 pelo Supremo a pedido da PGR. A investigação se baseou em acusações contra Bolsonaro feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ainda sobre Moraes, na manhã da próxima sexta, o ministro do Supremo Tribunal Federal fará uma palestra no Centro Universitário FAAP, em São Paulo. Ele vai falar sobre combate à desinformação e a defesa da democracia. Zé. Defesa da democracia, deve ouvir lá, deve aprender, né? Ô Vitor, esse inquérito, ele é uma defesa do ex-ministro Sérgio Moro, né? É ele que tem que provar, é ele que tem que se explicar, porque se não conseguir, a ele teria praticado o crime de ofensa contra o presidente da República, quando ele disse que houve interferência